Olá, querida líder do Ministério da Mulher. Que alegria poder participar com você de mais um curso de liderança para as mulheres. Neste momento, vamos apresentar para você a história do Ministério da Mulher e como Deus conduziu esse ministério até aqui. Desde os tempos bíblicos, as mulheres têm desempenhado um papel importante no cumprimento da missão. Suas histórias de fé e coragem estão registradas na palavra de Deus. Podemos lembrar da história de Sara, Joquebede, Débora, Ana, Ruth, Esther, Maria e outras. Mulheres que, apesar das dificuldades que enfrentaram, foram valorosas, destemidas e dedicadas ao serviço do Senhor. Por meio dos seus dons, desenvolveram um ministério que, ao longo da história, inspirou outras mulheres a também servirem ao Senhor. Sarepta Henry não tem o seu nome registrado na palavra de Deus, até porque viveu em outros tempos, mas com certeza foi uma das mulheres valorosas do nosso povo. Acompanhe sua história e veja como Deus usou-a para iniciar um lindo trabalho, conhecido hoje por Ministério da Mulher. Sarepta Henry nasceu na família de um ministro metodista e, sendo muito fraca, na opinião do seu pai, para trabalhar nos afazeres domésticos, passou a sua infância e juventude acompanhando-o em seus itinerários. Em 1861, casou-se com James Henry, que faleceu 10 anos depois, deixando-o com 3 filhos pequenos. E em 1874, após ver um dos filhos ser tentado a entrar em um bar, decidiu organizar um grupo de mulheres cristãs para promover ativamente a temperança. Gradualmente, a esfera de ação de Sarepta foi se ampliando, até tornar-se uma grande evangelista nacional da recém-organizada União de Temperança das Mulheres Cristãs. Porém, por volta do final da década de 1880, devido às inúmeras viagens e palestras, ela acabou adoecendo e, por volta do ano de 1895, ficou inválida por causa de um problema cardíaco. Esperando encontrar ajuda, foi para o sanatório de Battle Creek, onde em 1896 aceitou os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1898, Sarepta reassumiu seu trabalho na União de Temperança das Mulheres Cristãs e elaborou um plano chamado Ministério da Mulher. Por vários lugares dos Estados Unidos e Canadá, ela apresentou palestras com ênfase no papel da mãe na educação moral da sociedade. E com o desejo de dedicar-se à mobilização das mulheres adventistas na obra do Senhor, ela renunciou ao seu cargo como evangelista nacional da União de Temperança das Mulheres Cristãs. Sarepta acreditava no potencial das mulheres adventistas. Ela acreditava que, devidamente organizadas, treinadas, orientadas, elas poderiam realizar uma obra igual ou superior ao da União de Temperança das Mulheres Cristãs. A senhora Henry trabalhou com grupos de mulheres consagradas, pessoas instruídas, com recursos e de caráter cristão. Entretanto, parecia que muitas das mulheres adventistas eram um tanto apáticas. Tinham uma visão limitada quanto à sua capacidade de cumprir a missão. Haviam recebido maravilhosos conselhos e instruções. Eram sinceras e devotadas, mas de fato conheciam pouco da sua própria missão e possibilidades de servir ao Senhor em seu lar e também na igreja. Diante desse quadro, Sarepta Henry começou então a traçar um plano para engajá-las a se unirem de maneira mais efetiva no serviço de Deus. E foi nessa ocasião que recebeu uma carta de Ellen White, com palavras de incentivo, dizendo que ela deveria continuar motivando as mulheres a compartilharem o amor de Jesus. Após ler a mensagem de Ellen White, Sarepta sentiu que poderia prosseguir em seus planos e começou entusiasticamente a tornar realidade os seus sonhos. Ela começou a visionar o trabalho que as mulheres poderiam realizar em seu próprio lar, como também entre seus vizinhos ou círculo social. Um trabalho que poderiam levar esperança à humanidade sofredora, instruindo pessoas que não tinham conhecimento de Jesus Cristo como nosso Salvador. Então a senhora Henry deu início a um sistema de correspondência
em que as mulheres podiam receber respostas às suas dúvidas e instruções por meio de cartas pessoais. Em 1899, ela recebeu centenas dessas cartas, orou por elas e respondeu uma a uma. Sarepta escreveu a Ellen White contando que já era possível ver os resultados do trabalho das mulheres e como era necessário o envolvimento delas na missão. Conversões estavam acontecendo em muitas famílias e esposos estavam aceitando a Jesus como seu salvador pessoal. Também em 1899, a senhora Henry publicou uma coluna semanal na Adventist Review, que tinha por título Mulheres na Obra do Evangelho. A coluna trazia estudos bíblicos, poesias, cartas e também conselhos práticos. Sarepta não mediu esforços e viajou por diversos lugares a fim de promover a obra dos Ministérios da Mulher. Ela escreveu: fiquei fora de casa por 5 meses. Viajei mais de 14 mil quilômetros. Falei por 214 vezes. Estive sujeita a quase todas as condições de vida e climáticas que poriam à prova a força dos mais robustos. E, no entanto, voltei em boas condições. Após um dia de repouso, assumi o trabalho que me aguardava em meu escritório, sem qualquer senso de fraqueza especial e com um sentimento de força e coragem para tudo que está diante de mim. Contudo, no dia 12 de janeiro de 1900, enquanto assistia à Assembleia Especial dos líderes da Associação Geral no Tennessee, Estados Unidos, Sarepta adoeceu gravemente, vítima de pneumonia. Foi feito todo o possível para salvar a sua vida, mas no dia 16 de janeiro de 1900, essa grande mulher, Sarepta Henry, faleceu. Apesar de toda a sua dedicação e compromisso, após o falecimento dessa destemida mulher, em 1900, o Ministério da Mulher deixou de existir como departamento, ainda que as mulheres individualmente continuassem a trabalhar para Deus e de muitas formas. Mas Deus sempre teve um plano especial para as mulheres e não permitiu que esse ministério ficasse esquecido. O tempo foi passando e, motivadas pelo Espírito Santo, líderes da Igreja Mundial estudaram maneiras de reorganizar o trabalho do Ministério da Mulher. Por isso, no dia 4 de outubro de 1990, no Concílio Anual da Associação Geral, foi votada a abertura do Departamento dos Ministérios da Mulher, sendo Rose Otis eleita como diretora. 3 anos depois, a partir de 1993, a divisão sul-americana também tomou essa iniciativa e Susana Schultz foi nomeada como diretora do Ministério da Mulher, mas ainda sem status de departamento. Somente em 1995, o Ministério da Mulher recebeu status pleno de departamento na Assembleia da Associação Geral em Utrecht. No final desse mesmo ano, a divisão sul-americana reconheceu e instituiu o Departamento do Ministério da Mulher, e Vashti Viana foi a primeira diretora. Os anos foram passando e outras mulheres seguiram na liderança desse departamento em nível mundial, Ardis Stenbach, Dorothy Watts e atualmente Heather Down-Small e Raquel Arraes como sua associada. Com o poder de Deus e a atuação do Espírito Santo, o que foi uma pequena semente lançada pelas pioneiras que dedicaram a sua vida e tempo e ministério para preparar esse solo, tornou-se um ministério sólido que floresceu e frutificou. No território da divisão sul-americana não foi diferente. E a partir do ano de 2000, sob o propósito do Senhor, o ministério leal e dedicado de Evelyn Nagel e Williane Marrone motivou mulheres adventistas de todo o território a usarem os seus dons. E muitas que estavam acanhadas não conheciam o seu potencial nem o propósito de Deus para a sua vida. Mas o espírito de oração e coragem dessas líderes, com suas estratégias divinas, estimulou e fortaleceu o Ministério da Mulher em cada localidade. A partir de 2015, Deus me deu a oportunidade de continuar desenvolvendo essa missão como líder desse ministério em toda a América do Sul. Hoje, no território da divisão sul-americana, 56,4% do total dos membros é composto por mulheres. E fazemos parte de um exército de mais de 1 milhão de mulheres que têm servido a igreja em todas as áreas.
são dedicadas à obra do Senhor e um exemplo e influência para as novas gerações. Essas mulheres têm contribuído em diversos ministérios e estão envolvidas em diferentes projetos liderados por esse departamento, contribuindo no fortalecimento dos seus lares, nas igrejas e na sociedade. Graças a Deus, hoje podemos dizer que o Ministério da Mulher em toda a divisão sul-americana está consolidado e forte. Segue em sua missão de animar, de desafiar, equipar e capacitar as mulheres adventistas do sétimo dia em sua tarefa de levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Nossa missão é ajudar as mulheres a compreenderem que o Ministério da Mulher não é um clube social, uma sociedade de mulheres, mas é um ministério que instrui, que apoia, que inspira de uma forma singular e pessoal as mulheres de diferentes categorias, adolescentes, solteiras, casadas, viúvas, divorciadas, mulheres que são mães e que criam filhos sozinhas, mulheres vítimas de abuso e violência, mulheres que se sentem culpadas porque os filhos deixaram a igreja, mulheres que se sentem cansadas e necessitam de apoio. Como líderes, precisamos ter responsabilidade e promover atividades que atendam essas necessidades dessas mulheres. Há 7 desafios enfrentados pelas mulheres no mundo hoje que impedem-nas de alcançar o seu pleno potencial. Analfabetismo, a pobreza, riscos à saúde, o abuso, carga extensa de trabalho, más condições de trabalho, necessidade de treinamento e de acompanhamento para maior envolvimento na missão da igreja. Para cada desafio desse, Deus pode nos dar sabedoria, porque Ele se importa com as mulheres. As mulheres são importantes na igreja e para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao olharmos para a história desse precioso ministério, constatamos que as mulheres, elas estiveram envolvidas na missão da igreja no passado. Logo, a sua liderança e envolvimento não é algo novo. Por isso, precisamos permanecer firmes e continuar desenvolvendo a obra que o Senhor tem para nós. Como disse no início, a palavra de Deus está repleta de exemplos femininos que, com fé e coragem, desempenharam o seu papel importante no cumprimento da missão. E você, o que tem feito? Como tem desenvolvido a missão no seu lar, na sua igreja, na sua comunidade? Deus tem chamado você e eu, e Ele conta com o seu compromisso no serviço divino. Sua direção é clara e podemos encontrá-la em diversos textos da Bíblia. Em um deles, o Senhor instrui as mulheres a ministrarem umas às outras. Veja o que está escrito em Tito, no capítulo 2, versículo 3 ao 5. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Queridas líderes, o chamado do Senhor é para todas, independente da idade, da raça, da condição social. É importante entendermos a sua vontade, colocar-nos em suas mãos e provermos treinamento de liderança para o acompanhamento e a instrução. O Ministério da Mulher abrange tudo o que as mulheres realizam na igreja de acordo com seus dons. E as agregamos nas atividades do Ministério da Mulher com o objetivo de abençoá-las na sua vida emocional, na sua vida espiritual e também familiar. Olha o que diz Ellen White a esse respeito. Todos quantos trabalham para Deus devem possuir um misto dos atributos de Marta e de Maria, a boa vontade para servir e sincero amor pela verdade. O próprio eu e o egoísmo precisam ser perdidos de vista. Deus demanda fervorosas obreiras, prudentes, afetivas, ternas e fiéis aos princípios. Ele convida mulheres perseverantes, que tiram o pensamento de si mesmas e de seu interesse pessoal, concentrando-o em Cristo, proferindo palavras de verdade, orando com as pessoas às quais conseguem acesso e trabalhando pela conversão de almas. O Senhor tem uma obra para ser feita por mulheres, tanto quanto para homens. Elas podem realizar uma obra
para Deus se primeiro aprenderem na escola de Cristo as preciosas e importantíssimas lições de mansidão. Elas precisam não somente levar o nome de Cristo, mas possuir o seu espírito. Devem andar exatamente como ele andou, purificando suas almas de tudo que polua. Então serão capazes de beneficiar os outros pela apresentação da plena suficiência de Jesus. Queridas líderes, as palavras do Senhor são claras. Temos mulheres um ministério indispensável a desenvolver, uma obra imprescindível que ninguém poderá realizar em nosso lugar. Sejamos como Sara, como Joquebede, Débora, Ana, Ruth, Esther, Maria, Ellen White e Sarepta Henry, que ao seu tempo aceitaram o chamado de Deus e realizaram seu ministério sob a direção divina. Esse é o meu convite hoje para você. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder participar desse treinamento de líderes. E o meu desejo é que você cresça, tanto na comunhão como no relacionamento e também na missão. E eu termino com o que Ellen White escreveu no livro Beneficência Social, página 149. Ela disse: mulheres de firme princípio e decidido caráter são necessárias. Mulheres que creem estarmos sem dúvida vivendo nos últimos dias e que temos a última solene mensagem de advertência para ser dada ao mundo. O meu desejo é que isso seja uma realidade em sua vida. Receba meu carinho, meu abraço e as minhas orações. E até breve.